Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Eu sou estudante, né, doutorado aqui do programa e, e hoje, né, aliás, primeiramente quero agradecer aqui a professora Cláudia Almeida, né, por aceitar o convite, né, e estar aqui presente para apresentar um pouco do que ela vem trabalhando. A doutora Cláudia Almeida possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP em 1989, mestrado em Infrastructure Planning pelo Center for Infrastructure Planning, Universität Stuttgart, Alemanha, em 1995, doutorado em Sensoriamento Remoto, nível sanduíche, pelo Center for Advanced Spatial Analysis, University College London, Inglaterra, em 2002, e doutorado em Sensoriamento Remoto, pleno pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2003. O currículo é bem extenso, professor, então quiser falar um pouco mais, tá, sobre sua experiência, e fica à vontade para iniciar quando quiser. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Obrigada ao professor Rafael e à PGCAP pelo convite. É uma satisfação participar dos seminários da PGCAP. Eu estou sentindo que o meu slide não está passando. Vocês estão vendo o segundo slide agora? Tá passando. Está passando? Tá ótimo, então. Eu estruturei essa apresentação segundo uma sequência de tópicos, começando por conceitos e princípios de LiDAR, mecanismos de varredura LiDAR, tipos de sensores LiDAR, plataformas de sensores LiDAR aquáticos, comprimentos de onda e aplicações, vantagens e desvantagens no uso de LiDAR, resolução e qualidade cartográfica de LiDAR, recentes avanços em LiDAR, como Multiple Return Imaging, Full Waveform Digitizer Hyperspectral, processamentos, registro de nuvens e reconstrução 3D, uso de IA no tratamento de dados LiDAR e, por fim, as aplicações de dados LiDAR em estudos urbanos. Então, em termos de conceitos e princípios de LiDAR, é importante mencionar que o LiDAR, ou sensoramento remoto a laser, tem como produto um conjunto de pontos espacializados tridimensionalmente. Ele nasceu praticamente em duas áreas pioneiras, estudos florestais e urbanos, mas hoje ele tem aplicações em agricultura, meteorologia, oceanografia, estudos de corpos d'água continentais, entre outros. Como o LiDAR tem baixa resolução planimétrica, isto é, em X e Y, e tão pouco informação de cor, normalmente nós integramos dados LiDAR de diferentes plataformas e ou dados LiDAR a dados ópticos ou de radar. Então, em suma, o LiDAR sozinho ele não faz milagre. O LiDAR refere-se a abordagens de medições a partir de feixes laser, sendo um laser um acrônimo para amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. Há um termo semelhante a LiDAR que é pouco utilizado, que é o LADAR, que se refere à detecção e alcance do laser, e o termo mais usual é LiDAR, que significa detecção e alcance da luz. Vocês certamente ouviram falar da característica dual da luz, ora se comporta como onda, ora como partícula. A luz corresponde a determinadas faixas do espectro eletromagnético e ela possui informações de frequência, amplitude e fase. A emissão da luz natural ou espontânea é incoerente, isto é, ela ocorre em várias direções, mas na radiação laser, a emissão é estimulada e assim a emissão de fótons é coerente. A luz coerente é formada por ondas de mesma frequência e direção que mantêm uma relação de fase constante entre si. A teoria fotônica da luz do início do século XX afirma que a luz é composta por fótons, que são pequenos pacotes ou partículas que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Em 1958, Charles Stones e Arthur Schell apresentaram os princípios operacionais básicos do laser, e 2 anos mais tarde, em 1960, o Theodor Maiman apresentou no laboratório de pesquisa Hughes o primeiro laser real baseado na emissão estimulada de radiação luminosa, cujo estudo prevê a possibilidade
de estimular um corpo a liberar energia com características constantes e uniformes em forma de radiação eletromagnética. Então, desde então, diversos tipos de lasers foram inventados e eles encontraram aplicações práticas em áreas científicas, industriais, comerciais, médicas, militares, dentre outras. Há diversos tipos de laser, mas todos seguem os mesmos princípios, contendo um meio ativo, uma fonte de energia e um ressonador, além de espelhos nas extremidades do dispositivo de emissão estimulada. Então, no caso do laser de rubi, o meio material tem a forma cilíndrica e no seu interior há átomos de cromo no estado fundamental, isto é, com menor energia. O cilindro é bombardeado por um fluxo de energia e os átomos de cromo, ao absorverem essa energia, vão ocupar outro estado mais energético. Esses átomos de cromo não permanecem eternamente nessas posições e, ao voltarem espontaneamente, emitem fótons em qualquer direção. Basta apenas que um único fóton seja emitido ao longo do rubi para desencadear a formação do laser, pois um fóton emite outro fóton e assim sucessivamente. Einstein foi, na verdade, o pioneiro nas pesquisas sobre luz pulsada. Os fótons liberados no interior do rubi são idênticos e são rebatidos por espelhos posicionados nas laterais do cilindro. Eles se chocam com mais átomos de cromo, liberando mais fótons. Quando a quantidade de energia atinge uma certa magnitude, um raio de luz amplificada atravessa o espelho semitransparente e então ocorre a emissão do feixe laser. O laser é monocromático, sendo que aquele que é usado para imageamento terrestre possui um comprimento de onda aproximado de 1,064 micrômetros ou 1064 nanômetros, mas ele também pode oscilar a partir de 0,905 micrômetros. Então, o laser é uma luz colimada, isto é, os raios são praticamente paralelos. Uma propriedade do laser é ser coerente, lembrando que luz coerente é aquela formada por ondas de mesma frequência e direção que mantém uma relação de fase constante entre si. O uso do laser para fins topográficos está em constante crescimento. O LiDAR permite a aquisição e o registro das propriedades de objetos da superfície terrestre, seja ao nível do solo ou acima dele. Os feixes laser são disparados em direção ao terreno, a energia refletida retorna ao sistema e as distâncias, posições e orientações dos feixes são obtidas, gerando como produto uma nuvem de pontos com coordenadas x, y, z. Então, agora nós vamos tratar dos mecanismos de varredura LiDAR. Aqui nós vemos uma figura esquemática com as configurações ou mecanismos de varredura do laser. A diferenciação entre A e C é que A captura o sinal de retorno em todas as direções do zigue-zague e C em apenas uma direção. A varredura B em formato de U, a varredura E captura o sinal de retorno em apenas uma direção do zigue-zague, porém a direção sem captura é horizontal e não inclinada. Então, no caso do polígono rotatório, os espelhos do polígono de rotação possuem varredura unidirecional em forma de linhas paralelas. E é o movimento dos espelhos que determina o padrão de varredura, pois eles reprojetam o feixe laser. Os espelhos oscilantes produzem uma varredura dos pontos com uma disposição em forma de zigue-zague. Esse formato é resultante não só da movimentação do espelho, mas também do deslocamento da plataforma, seja ela um avião, um drone ou um satélite. Os espelhos oscilantes de dois eixos produzem uma varredura em forma de U. E em termos de varredura Palmer, é necessário um espelho de nutação. Nutação é uma pequena oscilação periódica. Então, o espelho de nutação atua como um prisma rotativo, realizando um duplo escaneamento para frente e para trás, em que as áreas oclusas podem ser capturadas. Então, aqui nós vemos um vídeo que nos mostra como a configuração do laser é função do movimento do espelho. O espelho descreve o movimento rotativo e o que nós vamos ver na tela do computador é justamente a varredura circular do feixe laser, varredura Palmer.
A varredura de fibras alternadas ou intercambiáveis, ela é muito similar ao polígono de rotação. Ela possui duas matrizes de fibra de vidro que transmitem e recebem um sinal, produzindo uma varredura unidirecional em forma de linhas paralelas. Em relação aos tipos de sensores LiDAR, nós temos os sensores 1D, em que há apenas um único feixe laser que mede a distância entre o obstáculo e o scanner ou sensor em uma dimensão. A Trena Laser, por exemplo, é um sensor LiDAR 1D. Os sensores LiDAR 2D possuem também um único feixe laser que é rotacionado. Então, a imagem original de um sensor 2D é vista no canto superior esquerdo. Caso o sensor 2D esteja em movimento, ele será capaz de produzir mapas 3D, tal qual nós vemos aí na figura direita. Por fim, os sensores LiDAR 3D possuem vários feixes de laser espalhados no eixo vertical, os quais obtêm dados nos eixos X, Y e Z, gerando o mapa 3D do ambiente, mesmo quando fixos. Quanto às plataformas LiDAR, é importante falar que os dados LiDAR podem ser coletados por aviões no solo e também por meio de veículos em movimento, drones, helicópteros e até satélites. E como os lasers são usados para medir a distância? Os scanners enviam pulsos de laser e medem o tempo que leva para cada um que cai no solo ou no alvo e retornar ao sensor. Como sabemos que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, isso nos permite calcular a distância. Os scanners a laser perfiram o solo com dezenas de milhares a milhões de pulsos por segundo e possuem uma precisão de 1 a 15 centímetros, dependendo da plataforma. A densidade de pulsos por metro quadrado define a resolução espacial dos dados LiDAR. Nós veremos exemplos de sensores LiDAR orbitais. O JEDI possui um sensor a laser em nível orbital, ele foi lançado em dezembro de 2018, é operado pela NASA e se encontra acoplado à Estação Espacial Internacional, ISS, a 408 quilômetros de altitude. Ele se destina ao estudo de vegetação, gelo, nuvens, aerossóis e oceanos. O JEDI fornece respostas sobre como o desmatamento contribui para as concentrações atmosféricas de gás carbônico, quanto carbono será absorvido pelas florestas no futuro e como a degradação do habitat afetará a biodiversidade global. O ICESat-2 é outro satélite que contém um sensor a laser em nível orbital, o Atlas, que é um acrônimo em inglês para Sistema Avançado de Laser Altímetro Topográfico, Advanced Topographic Laser Altimeter System. Ele também foi lançado pela NASA um pouco antes do JEDI, inclusive, em setembro de 2018. Ele é usado para medição da altura de gelo do terreno, do nível dos mares e da vegetação. Além da camada de gelo, há sensores que se destinam a gerar modelos digitais de superfície, dados sobre a altura da vegetação, batimetria marítima e de águas continentais. O laser de alta frequência permite uma cobertura quase que contínua, medindo a altura a cada 70 centímetros ao longo da trajetória do satélite. Os 6 feixes laser são dispostos em 3 pares, de forma a medir a declividade do terreno em uma única passagem. O detector emite fótons dentro de 1 bilionésimo de segundo e, a partir da combinação dos dados de fótons, o ICESat-2 mede a altura com acurácia de 3 centímetros. Essa alta acurácia é possibilitada pela combinação do cômputo do tempo de viagem do fóton com o GPS e um rastreador estelar, também conhecido como sistemas estelares inerciais, que se baseiam nos princípios da astronomia de posição, visto que as posições de muitas estrelas foram medidas por astrônomos com alto grau de precisão. Então, a detecção dos pulsos de retorno é possibilitada pelo alinhamento do laser com o telescópio. O sensor emite pulsos de laser 10.000 vezes por segundo em um comprimento de onda de 532 nanômetros, que corresponde a um verde brilhante no espectro visível. O elemento de difração óptica divide o laser em 6. O telescópio, que é feito de berílio ultraleve, recebe cerca de 1 dúzia de fótons de cada pulso, conforme eles retornam da Terra, e direciona esses fótons ao detector. O sistema de referência laser verifica a mira do laser de forma a assegurar que o telescópio esteja mirando exatamente para onde de fato apontam os feixes laser. Os rastreadores estelares possuem câmeras que apontam para as estrelas
e comparam a imagem do rastreador com o mapa estelar, determinando assim para onde o Atlas está apontando. Então, o Jedi acoplado à ESS orbita a Terra a cada 90 minutos. Ele usa a forma de onda LiDAR para registrar a altura do terreno e do dossel. 3 lasers subdivididos em 4 feixes, emitidos 242 vezes por segundo, oscilam em 8 trajetórias, distanciados em 600 metros, com footprints de 25 espaçados de 60 metros, totalizando 968 footprints por segundo. Radiação viaja a 300 milhões de metros por segundo, refletindo primeiro os alvos mais elevados do terreno e os de menor altura na sequência. Essa pequena defasagem é detectada pelo telescópio do Jedi, que registra a intensidade do retroespalhamento ao longo do tempo e utiliza o valor conhecido da velocidade da luz e outras variáveis para calcular a forma de onda, registrando a densidade refletora de cada footprint com diferentes alturas, representando a superfície abaixo dos alvos. Os usuários processam esses dados sob a forma de mapas, ilustrando a elevação do terreno, a altura do dossel e outras características da superfície. É só importante lembrar que os sensores LiDAR orbitais não servem para estudos urbanos por conta da baixa resolução que é dada pela densidade de pontos. Nós veremos agora um exemplo de sensor LiDAR aerotransportado, lembrando que as aeronaves devem ser dotadas de GPS ou GNSS e sistema inercial de navegação, que fornecem informações sobre orientação, posição, atitude. Atitude é diferente de altitude. Atitude quer dizer os ângulos de arfagem, rolagem e deriva, bem como a velocidade da aeronave. A câmera Argus é multissensor, ela possui um perfilador a laser, também um imageador operando no infravermelho termal, uma câmera óptica de TV com zoom, que permite aquisições convencionais de videografia, uma câmera opcional de TV observador espiã e um perfilador a laser que atua no comprimento de onda de 1540 nanômetros, praticamente infravermelho próximo, além de um sistema de navegação inercial e GPS acoplados. Todos os sensores podem ser usados simultaneamente em voo e as imagens são processadas a bordo em tempo real. Aqui nós vemos o centro de Londres em um levantamento aéreo de quase 20 anos atrás. Vocês notam aí essa lista em branco, é uma falha no sensor. Ele é de baixo detalhamento, poucos pontos por metro quadrado, porque a área perfilada é enorme. É praticamente todo o centro financeiro de Londres, o Crown. Nós vemos um lago aí em branco, com reflexão especular, sem retorno de sinal. E aqui embaixo, na esquerda, e esse levantamento lembra os castelos de areia que nós fazíamos quando era criança, com areia escura na beira da praia, né, próxima à arrebentação. Por quê? Pela aparência de muito baixo detalhamento, tanto das fachadas como das coberturas, só que para a época foi um grande feito em vista das condições limitadas dos sensores e dos próprios computadores em processar quantidade massiva de dados. Então, é Big Data por excelência. Eu gosto de mostrar esse dado que é antigo, do início da década de 2000, porque eu conheci LiDAR em 2003, logo depois que eu defendi meu doutorado no INPE. E justamente 3 anos depois, em 2006, eu vim orientar a primeira tese de doutorado com LiDAR no INPE. Então, nós vamos ver exemplos de sensores LiDAR VANT transportados, eles podem ter os mesmos mecanismos ou sistemas de varredura que os lasers aéreos, como de rotação, zigue-zague. Agora nós vamos ver exemplos de sensores LiDAR terrestres. Aqui nós vemos tipos de plataformas terrestres chamadas de TLS, Terrestrial Laser Scanners. A, B e C são plataformas fixas e a D e E são móveis instaladas a bordo de veículos. Aqui nós vemos exemplos de sensores LiDAR terrestres. Eles são categorizados em TLS, MLS, BLS e HLS. Nós vamos começar pelos TLS, que são os fixos. Então, este é um vídeo que mostra um equipamento LiDAR terrestre enviando pulsos de laser 360 graus verticalmente e girando horizontalmente para que todo o ambiente circundante seja escaneado. Então, neste caso, ele está dentro de uma planta industrial. Nós já vimos como as distâncias são medidas usando a interação do feixe de laser com o alvo, com base na velocidade da luz e nas regras de triangulação, que correspondem de fato ao Teorema de Pitágoras. Então, para cada pulso de laser interceptado por um alvo, há um ponto com coordenadas x, y e z,
e como resultado nós temos uma nuvem de pontos visualizada por meio de um gradiente de cores. O LiDAR terrestre também pode ser usado em ambientes externos, como nós vemos aqui nesse imageamento feito em um bairro residencial, e o resultado é este apresentado na tela. Os sensores MLS são móveis. Então, neste vídeo, nós vemos um sensor LiDAR da marca StoneX, que é acoplado ao capô de um veículo, mas ele pode ser instalado sobre qualquer superfície. Ele rotaciona a 360 graus para imaginar todo o ambiente circundante ao veículo com elevada acurácia. Então, conforme o veículo se desloca, o sensor capta os dados e o produto é essa nuvem de pontos, mostrando tão somente as vias por onde o carro transitou e o seu entorno imediato. Então, ela pode estar em nível de cinza ou pode estar representada segundo um gradiente de cores. A segunda categoria de TLS se refere aos Backpack Laser Scanners, BLS. Então, no caso, nós vemos uma plataforma que comporta sensores de captura de realidade de modo vestível através de uma mochila. O usuário ele comanda os equipamentos através de um tablet. Esse aparato, na verdade, combina 5 câmeras que oferecem uma vista totalmente calibrada em 360 graus, além de 2 perfiladores LiDAR, que se encontram envoltos por um chassi de fibra de carbono ultraleve. Essa plataforma possibilita a documentação ampla e eficiente de ambientes tanto externos quanto externos, com elevado nível de precisão. E ela gera, ao final, os famosos BIMs, que são os Building Information Modelings, ou modelagens de informação na construção. A categoria seguinte corresponde aos Handheld Laser Scanners. Aqui nós vemos um exemplo de sensor LiDAR portátil que está instalado em um suporte ajustável à cabeça do operador. Costumo brincar que não é handheld, é headheld. Esse sensor é conhecido como câmera RGBD terrestre. Por quê? Porque ela dá noção de D de profundidade através do LiDAR. Então, ela possui um sensor óptico operando nos canais verde, vermelho, azul, outro no infravermelho próximo, o Near Infrared, ou IR, e ela integra dados derivados dessa câmera óptica ao sensor laser scanning. A aquisição de dados por esses sensores ela é simultânea, conforme o observador vai andando com esse aparelho ajustado à cabeça, ele vai coletando zilhões de pontos. E isso permite futuramente a fusão e registro das nuvens de pontos aerofotogramétrica e obtida por LiDAR. Aqui nós vemos os equipamentos que constituem um típico handheld ou portátil. Esse sensor LiDAR ele é conectado à bateria e esta bateria é acoplada a um notebook. Este sensor da marca ZBD ele é 2D, ele foi criado pelo CSIRO, que é a Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Comunidade Australiana. Ele se presta a mapeamentos tanto do exterior quanto do interior de edifícios. O movimento pendular do sensor é o que realiza o perfilamento a laser dos ambientes, inclusive podem ser florestas. O alcance do feixe é de 30 metros e é seguro para a visão humana. A linha branca é a trajetória oscilante em forma de pêndulo em deslocamento linear do sensor nas mãos do operador, e a esfera vermelha corresponde ao sensor. A varredura é feita em 360 graus de amplitude e o modelo de nuvem de pontos 3D é processado de forma muito rápida. Conforme eu falei, ele pode ser utilizado em ambientes externos. Nesse vídeo, nós vamos ver o resultado do perfilamento dentro da edificação. Então, essa é a nuvem de pontos bruta, ela está sendo rotacionada, e nós vemos aí como todo o ambiente por onde o operador transitou foi imagiado em 360 graus, sendo possível a construção desse modelo tridimensional. Este também é um sensor portátil, ele é disposto sobre a palma da mão do operador, é fabricado pela SLAM-Tech. SLAM, na verdade, é um acrônimo para Simultaneous Localization and Mapping, o mapeamento e localização simultâneos. O alcance do feixe é de 40 metros. O link aí no slide redireciona para o vídeo demonstrativo desse sensor.
Recentemente, as linhas do iPhone e Apple, desde 2020, né, as linhas 12 e 13 Pro, elas já trazem um sensor LiDAR embutido. Nós vemos um exemplo aí de varredura de um carro, óbvio que esse sensor também é bom para perfilamento de ambientes externos ou externos, desde que a curta distância. A resolução é de 7.225 pontos por metro quadrado, a 25 centímetros de distância, e decai para 150 pontos por metro quadrado a 2,5 metros de distância. O alcance é de até 5 metros, os dados são automaticamente conjugados à imagem fotogramétrica com 12 megapixels de resolução. A acurácia absoluta e o erro de precisão são de 1 centímetro. É importante lembrar que a acurácia e precisão do LiDAR a bordo do iPhone ainda não atingem padrões fotogramétricos. Então, houve até um paper aí de Luxemburgo et al. Em 2022 para mostrar que eles estão quase lá, mas ainda não estão para a par com a fotogrametria. Há também os sensores LiDAR aquáticos de superfície ou submersos. Eles servem para batimetria, que é o mapeamento do relevo submerso de rios, lagos, lagoas ou oceanos. Eles podem estar a bordo de drones, de boias ou embarcados, como também robôs aquáticos. Na região costeira, em águas rasas, eles operam na faixa do verde somente em águas limpas. Quando a bordo de vantes, eles têm que voar mais baixo por conta da atenuação do laser na água e no ar. Quando subaquáticos, eles são instalados a bordo de veículos autônomos de superfície ou robôs submersos. O alcance subaquático do LiDAR é menor que o do sonar por ondas acústicas, mas a resolução é melhor, daí eles serem usados conjuntamente. Outras finalidades, além da batimetria, incluem inspeção de campos de petróleo e gás offshore, estudos de recifes de corais, arqueologia subaquática, detecção de vazamento de gás em dutos e danos em estruturas subaquáticas, entre outras. Vamos falar então dos comprimentos de onda e aplicações. O infravermelho de ondas curtas, ou SWIR, Shortwave Infrared, de 1.500 a 2.000 nanômetros, é destinado à meteorologia. O infravermelho próximo, ou NIR, de 850 a 940 nanômetros, ao mapeamento terrestre. O verde, de 495 a 570 nanômetros, para fins de levantamento topográfico. O fato de a vegetação ter refletividade maior no verde e no infravermelho próximo explica a questão da utilização do verde e do infravermelho próximo para mapeamento terrestre. O azul e o vermelho, incluindo o verde, obviamente, em torno de 500 a 750 nanômetros, servem ao mapeamento batimétrico, e o ultravioleta em torno de 250 nanômetros para meteorologia, como medições de vento e temperatura. Apesar de esta palestra ser sobre aplicações LiDAR em estudos urbanos, eu trouxe essas informações aí sobre outras aplicações, como, por exemplo, extração de atributos da vegetação, informação sobre desbaste seletivo, identificação de espécies, monitoramento de safras agrícolas, estimativa de biomassa e previsão de emissão de gases de efeito estufa. Em oceanografia, o LiDAR serve para inferir a distribuição de peixes, plânctons, bolhas de ar, avaliar a dinâmica superficial dos oceanos, como ondas internas e turbulência, além de estimar a temperatura de superfície dos oceanos. E as vantagens e desvantagens? Como vantagens, os dados podem ser coletados rapidamente com alta acurácia, pode ser integrado a outros sensores. O LiDAR opera à luz do dia ou no escuro, coleta dados em locais inacessíveis e também em extensas áreas de terra, e é uma tecnologia autônoma. Como desvantagens, nós podemos dizer que o LiDAR é custoso, não opera sob chuva forte, nuvens baixas, neblina ou fumaça. A análise de dados massivos requer tempo e grandes recursos de processamento. Alguns feixes podem danificar o olho humano, e o LiDAR apresenta dificuldades para penetrar em matérias densas. Em termos de resolução e qualidade cartográfica, o Serviço Geológico Americano, o SGS, ele criou o 3D Elevation Program, FreeDEP, estabelecendo níveis de qualidade cartográfica em função do espaçamento entre feixes e da densidade de pulsos, ou seja, o número de pontos por metro quadrado. Então, as melhores faixas de 0 e 1, elas possuem espaçamento entre feixes inferior a 35 centímetros,
e acima de 8 pontos por metro quadrado, atingindo a acurácia vertical de 5 a 10 centímetros e gerando modelos digitais de elevação com 50 centímetros de resolução espacial. Aqui nós vemos comparativos de modelos digitais de elevação submetidos a um fatiamento por cores, sendo a primeira linha referente à área rural e a segunda à área urbana. Nós notamos a diferença dos produtos 0 e 1 na coluna esquerda em relação aos níveis 2 e 3, pelo fato de que a riqueza de detalhes e a qualidade cartográfica decaem progressivamente. Nós vamos tratar aí de refinamentos e avanços em LiDAR, iniciando pelo imageamento por múltiplos retornos. Embora alguns sensores LiDAR operem com processamento do primeiro e último pulsos, outros são capazes de lidar com múltiplos pulsos ou retornos. Com mais retornos disponíveis, o extrato 3D pode ser considerado e a completa caracterização 3D está sempre em constante desenvolvimento em sensores LiDAR. O LiDAR de múltiplos retornos se presta à estimativa de biomassa florestal, então são imageados o dossel e o subbosque, entre outros alvos. Outras aplicações dizem respeito ao mapeamento de atributos de paisagens artificiais, como análise das condições estruturais de manutenção de estradas, rodovias, pontes, viadutos, bem como de pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Os múltiplos retornos também permitem a extração de perfis de linhas de alta tensão, como nós vemos aí. E os dados LiDAR, eles podem produzir modelos 3D de áreas urbanas em grande escala e com elevada acurácia vertical, de poucos centímetros. Porém, eles ainda apresentam problemas quanto à detecção de bordas e quanto à acurácia planimétrica, isto é, em x e y. Outro refinamento se refere ao digitalizador de forma de onda contínua, em inglês Full Waveform Digitizer. Neste caso, toda a informação de retorno desse pulso é recepcionada e armazenada no sensor, e as configurações de armazenamento se dão em função do número de amostras, isto é, pulsos. Nós vemos aí 64, 128, 256. Todos os dados do Full Waveform são, em última instância, discretizados. Os sistemas usados são os mesmos que aqueles para os sensores LiDAR tradicionais, isto é, eles contêm o GPS, o GNSS, o sistema de navegação inercial, o emissor do feixe laser e o scanner que promove a varredura pelo feixe laser, com a exceção de possuírem um digitalizador de Full Waveform. Aqui nós vemos uma figura que exemplifica a informação que é captada pelos múltiplos retornos, captando informações das copas, do céu, galhos, troncos, vegetação de subbosque e solo. A waveform ela é gerada conforme o pulso laser atinge vários níveis dos alvos, ou no caso de uma floresta do dossel, a medição da waveform é o somatório do retorno discreto e da intensidade. Intensidade é uma medida da força do retorno do pulso laser, ela é dada em watts e ela é coletada para cada ponto. Ela é baseada parcialmente na refletividade do objeto atingido pelo pulso laser e também varia de acordo com a composição da superfície do objeto refletindo o pulso e do ângulo de incidência do pulso. Então, normalmente, pode-se obter uma imagem de intensidade LiDAR. É importante falar que, às vezes, um mesmo asfalto ele pode ter um valor de intensidade no ponto A e outro valor de intensidade no ponto B. Varia muito. A digitalização da Full Waveform, ou forma de onda contínua, gera diferentes intensidades de retorno, conforme ela intercepta os vários estratos do dossel e o solo da floresta, no caso de floresta. Aqui nós vemos gráficos de vários pulsos que constituem espécies de assinaturas dos alvos interceptados. Em sistemas convencionais, o sensor capta o tempo exato e a intensidade dos picos de pulsos de retorno, e no Full Waveform Digitizer, todo o sinal de retorno é medido, o que permite a captura de desvios sutis no formato do pulso. Aqui nós vemos as especificações de uma câmera com FWD, que é a Aerometric da Leica, a LS70, com o módulo WDM65, que é o próprio digitalizador da Waveform.
Então, nós dotamos as múltiplas possibilidades de número de amostras, que são as quantidades, refletem as quantidades de pulsos de retorno, em relação ao intervalo temporal de amostragem, que é dado em nanosegundos. O conteúdo da forma de onda contínua, ele é usado para classificação. Então, se assume que é um catálogo de waveforms típicas para diferentes classes de alvos. Isto é, como se houvesse uma assinatura da waveform, conforme foi mencionado antes. Essa figura mostra a extração de transectos em cor amarela no conjunto de dados originais de uma waveform, e os gráficos à direita mostram o perfil dos sinais de retorno, em que o gráfico de barras em azul corresponde a um detalhamento ou discretização do gráfico em preto, que é delimitado pelo retângulo amarelo, mostrando os dois picos de resposta que são próximos aí um ao outro. Entre as funcionalidades do software TerraScan, que é um software proprietário, não é open source, é possível visualizar o perfil da waveform quando se clica em pontos discretos da nuvem de pontos. E também é possível a mensuração de retornos a partir dos dados da waveform, que é um atributo conhecido como extração de ecos. O TerraScan também permite a extração de pequenos sinais através do limiar de ruído do ambiente, que é ajustável pelo usuário. E ele também permite a extração de retornos com pelo menos a separação mínima imposta pela eletrônica do retorno discreto, que são esses pontinhos em cor ciã na figura. Aqui nós vemos uma comparação entre o LiDAR Full Waveform e o de múltiplos retornos, o MRI. O MRI não serve para detecção de grama, superfícies inclinadas e batimetria, que é o mapeamento de relevos submersos. Ele detecta apenas algumas espécies arbóreas e parcialmente a estrutura do dossel da floresta. Concluindo, cada waveform de retorno é dependente da geometria ou porção do footprint laser que é interceptada pelos alvos e da refletividade de cada superfície. As waveforms elas devem ser ponderadas para chegarem a uma waveform típica para fins de comparação com bibliotecas de waveforms. O GEDI da NASA e o ICESat-2 também da NASA, que nós acabamos de ver há pouco, são ambos full waveform. Por incrível que pareça, sensores LiDAR hiperespectrais, para quem não conhece o termo, sensor hiperespectral óptico diz respeito àquele sensor com bandas muito estreitas e contínuas, justapostas e com intervalo aproximado máximo aí de 5 a 10 nanômetros. Este é um trabalho seminal de LiDAR Full Waveform hiperespectral. Ele é de 2012. Essa equipe da Finlândia denominou o equipamento como super contínuo, isto é, ele é full waveform, mas é hiperespectral. E ele opera em diferentes comprimentos de onda. No caso, aí, o intervalo de atuação é de 480 a 2.200 nanômetros. Nós vemos aqui as curvas onde ele opera e as diferenças postas ao longo dos vários intervalos do espectro eletromagnético. Nós vemos no canto superior esquerdo uma foto da conífera analisada por este sensor LiDAR Full Waveform hiperespectral. Nas demais figuras estão vários produtos extraídos do retroespalhamento das reflectâncias em diferentes comprimentos de onda. Houve uma degradação aí do pixel cúbico, que é o voxel, para 5 centímetros de aresta, e diferentes índices espectrais foram calculados. A gente vê aí o NDVI, o Odor Index, o Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index, ou é o índice de taxa de absorção da clorofila modificado, etc., né? Índice de água, índice da vegetação por diferença normalizada e por aí vai. Então, é possível notar que a parte inferior do pinheiro, aquela que está mais aqui em tom ocre, nesse caso aqui, ela aparece sempre com cor diferenciada. Nos demais índices, ela está mais seca, com menos vitalidade e, portanto, com maior resposta na faixa do verde do que na do infravermelho próximo. Nós abordaremos processamentos básicos de nuvens de pontos LiDAR, como fusão, registro e reconstrução 3D. Inicialmente, nós vamos tratar de métodos convencionais.
Iniciando pela geração de modelos digitais de elevação, o modelo digital de elevação MDE é uma classe, sendo que MDS, MDT e MDA, modelo digital de altura, são subclasses. Então, o MDS retrata todos os alvos da superfície terrestre, indicado aí pelas esferas vermelhas, tanto em nível do solo quanto acima dele, e o MDT, modelo digital de terreno, apenas a superfície do terreno, e ele é indicado pelas esferas azuis. A subtração entre o MDS e o MDT resulta no MDA, que é o modelo digital de altura. Todas as filtragens para a geração de MDT a partir de MDS que serão apresentadas, elas são básicas, já se encontram implementadas em softwares proprietários ou livres. Então, vou mostrar apenas os exemplos mais simples, pois há centenas de novos métodos na literatura. O filtro morfológico utiliza dois operadores, erosão e dilatação, em uma janela móvel que se desloca sobre os pontos da nuvem. Se a mudança de altura de um ponto para outro for alta em relação à distância horizontal, os pontos são considerados fora do terreno. A densificação progressiva se inicia com um pequeno subconjunto de pontos e progride iterativamente, semelhante a uma TIM, que é uma rede triangular irregular. O processo termina quando não há mais pontos ou o limiar de densidade de pontos foi alcançado. Ela também pode realizar a filtragem com base na diferença de altura entre o plano TIM e o ponto de interesse. A filtragem baseada em superfície é semelhante à densificação progressiva, mas ela parte de uma superfície assumida, ponderando cada ponto de acordo com a distância e reiniciando a cada nova iteração. Então, é uma espécie de interpolação de um modelo de superfície. A filtragem baseada em segmentação reúne pontos que possuem características semelhantes em segmentos, e com base nesses segmentos, que representam os agrupamentos de pontos da nuvem LiDAR, ela efetua a filtragem do modelo digital de terreno. Há outras abordagens de filtragem, o WLS, ou mínimos quadrados lineares ponderados, combina procedimentos de filtragem e interpolação. O MCC, ou classificação por curvatura multiscala, opera através da eliminação de pontos que excedem um certo limiar de curvatura calculado sobre uma superfície interpolada conhecida como SP-line. O PMF, o filtro morfológico progressivo, é uma evolução do filtro morfológico mostrado há pouco, e ele opera de forma iterativa. E a PTIM é uma espécie de TIM progressiva, que divide os dados LiDAR em pequenos blocos, selecionando os pontos mais baixos de cada bloco para iniciar a filtragem. Em seguida, uma TIM é construída com esses pontos e, na sequência, um ponto imaginário é adicionado à nuvem de pontos, gerando uma densificação progressiva da TIM até que todos os pontos sejam classificados como solo. E vamos tratar do registro ou fusão de nuvens de pontos. A integração de dados LiDAR, ela diz respeito à fusão ou registro de nuvens de pontos, que podem ter sido adquiridas por diferentes plataformas ou então por sensores ópticos. A manipulação da nuvem de pontos LiDAR 3D, ela adota uma sequência básica de procedimentos, que incluem o pré-processamento, como redução de ruídos, remoção de outliers, a extração de primitivas, que podem ser formas como linhas, superfícies ou volumes, ou estruturas primitivas, a exemplo de esqueletos, contornos e bordas 3D, a segmentação, que é um agrupamento de pontos com características semelhantes, e, por fim, a classificação, que é uma rotulação semântica da nuvem de pontos. Então, alguns desses procedimentos vão ser empregados para o registro de nuvens, e todos eles são comumente empregados para a reconstrução 3D de ambientes urbanos ou edifícios. Há dois métodos tradicionais para registro de nuvens, uma família baseada em primitivas e um segundo grupo em métodos iterativos. Esses métodos baseiam-se em alguma característica dos dados LiDAR, como primitivas. Em alvos urbanos, esse tipo de registro comumente analisa cantos de construção, contornos e arestas de telhados, redes de transmissão, ruas e rodovias. A identificação dessas feições é, portanto, essencial para a precisão desses métodos de registro. O método baseado em pontos, ele analisa o conjunto de pontos dos alvos.
Por possuírem geometria regular, os alvos artificiais urbanos possuem maior precisão de informações na adoção desses métodos, porque eles possuem uma alta sensibilidade a ruído, baixa robustez, grande dispêndio de tempo, e com os quais também é difícil alcançar uma precisão elevada. Já as linhas, elas têm fortes topologias geométricas, tais como ruas, estradas, contornos de construções. Então, para realizar o registro, é possível combinar os elementos lineares dos principais alvos urbanos. Devido à facilidade de extração de linhas, o registro com base nesses recursos apresenta alta acurácia e precisão. No entanto, o baixo número de linhas extraídas pode gerar um registro grosseiro. Então, essa limitação associada à influência de ruídos pode ser um problema em registros de nuvens de pontos LiDAR, sobretudo em áreas urbanas periféricas, em vista da baixa quantidade de edifícios elevados, o que diminui a extração de linhas. Em ambientes urbanos, outro elemento importante é a superfície do alvo, como telhados, paredes e o próprio solo. Devido à grande quantidade dessas superfícies e à precisa extração de suas características, é possível utilizar esse tipo de feição em registros de nuvens de pontos. A maioria das pesquisas utiliza o método dos mínimos quadrados, por este minimizar a distância entre as características de diferentes superfícies nas nuvens de pontos. Todavia, apesar da maior precisão do registro utilizando esse tipo de feição, os requisitos para a segmentação de nuvens de pontos e o algoritmo de ajuste são custosos computacionalmente, porque os recursos da superfície têm que ser extraídos antes do registro. Além disso, a cena da nuvem de pontos 3D a ser registrada deve conter vários recursos de superfície. Caso contrário, fica difícil garantir a precisão do registro. Algumas pesquisas têm considerado usar uma combinação de ponto, linha, superfície e, eventualmente, círculos, esferas e cilindros para a construção de um modelo de transformação conjunta a fim de calcular os parâmetros de registro. No entanto, devido aos requisitos para a extração dessas feições, esses métodos híbridos são difíceis de serem estendidos a situações gerais e não são amplamente utilizados. Em relação aos métodos iterativos de registro de nuvens, o mais conhecido é o ICP, Iterative Closest Point, ou ponto iterativo mais próximo. Inicialmente, o ICP estabelece pseudo-correspondências ponto a ponto entre os pares de nuvens de dados, admitindo que os pontos mais próximos sejam correspondentes. E então, iterativamente, o algoritmo minimiza a distância euclidiana entre os pontos e calcula os parâmetros de transformação. Então, nós vemos aí no canto inferior direito duas figuras, sendo que na da esquerda há duas nuvens de pontos, uma azul e uma vermelha, elas não estão registradas, e a figura da direita apresenta ambas as nuvens de pontos já registradas. O ICP possui alto custo computacional, sendo esta uma das maiores desvantagens desse método. Outra desvantagem do ICP reside na necessidade de valores iniciais aproximados, já que esse algoritmo tem a tendência de convergir para mínimos locais nos casos em que o desalinhamento inicial seja muito grande. Nesta figura, nós vemos como várias varreduras de um TLS em torno de um edifício são concatenadas por alvos fixos artificiais, que são essas hastes aqui fincadas no solo, contendo na extremidade placas metálicas de xadrez ou círculos, em que foi aplicado o método ICP no software Farocine, por exemplo. Lembrando que ICP é para ponto, ICL é para linhas, Iterative Closest Line. Então, no caso aqui, a gente está falando do CP. Há outros métodos tradicionais de registro de nuvens de pontos, como o Coherent Point Drift, que é a deriva de ponto coerente, o SVR, que é Support Vector Registration, ou registro por vetor de suporte. Inclusive, ele é baseado no método de máquina de vetor de suporte, que muitos de nós utilizamos em classificação de imagens. Então, sempre na literatura, vocês vão se deparar com inúmeros métodos para manipulação de nuvens de pontos 3D. Em relação aos métodos iterativos, é importante citar o RANSAC, que é um acrônimo para Random Sampling Consensus,
ou consenso de amostragem aleatória. Ele consiste em estimar parâmetros de um modelo a partir de um conjunto de dados que apresentam uma grande quantidade de outliers. Esse método também tem sido utilizado no pré-processamento de dados de nuvens de pontos 2D e 3D, inclusive em etapas de segmentação. O Randstad envolve 3 passos. O primeiro consiste em selecionar aleatoriamente pontos de controle na nuvem de pontos, usados para calcular a relação de conversão. No segundo passo, a relação de conversão é utilizada para eliminar pontos que não são consistentes no modelo, ou seja, que não guardam relações com as nuvens de pontos que estão sendo registradas. E, finalmente, uma transformação iterativa é usada para encontrar os dados estabelecidos com um grau máximo de registro. E este é então utilizado para calcular os parâmetros de conversão. O Randstad possui semelhanças com o ICP, mas ele é mais vantajoso porque ele evita iterações sobre toda a nuvem de pontos. Então, nós vamos dar sequência ao tópico de processamentos de nuvens de pontos LiDAR, falando aí de alguns dos tipos de modelagem tridimensional urbana em relação à reconstrução de edificações 3D. A reconstrução de edificações por métodos tradicionais pressupõe a segmentação da nuvem de pontos em regiões menores, por meio de um algoritmo de crescimento de regiões, o qual realiza a inclusão de pixels vizinhos a partir de atributos similares, seguida de uma operação de crescimento iterativo até se formarem regiões. Conforme apontam Rogério 2002 e Lucier Stein 2005, há dificuldades quando as regiões estão sobre fronteiras suavizadas ou não claramente definidas. A segmentação e classificação de dados LiDAR, elas apresentam problemas devido à natureza do dado, visto que as características de forma não são evidentes, e também a ausência de cor, que são 2 atributos fundamentais para segmentar e classificar alvos. Guieret et al. 2005, por exemplo, criou um algoritmo Fuzzy Semins, que lida com níveis de cinza e altura para classificar linhas de transmissão de energia em nuvens de pontos LiDAR. Lembrando que nós ainda estamos tratando dos métodos tradicionais. A reconstrução de edificações 3D opera com algoritmos de reconstrução de edifícios, que são pautados em estruturas lineares e planas, são sensíveis a ruídos e, via de regra, incorporam modelos pré-definidos de edificações retangulares simples ou modelos poliédricos. Há um padrão geoespacial de representação urbana 3D, com a finalidade de padronizar os formatos de arquivos e quantificar níveis de detalhamento de um modelo virtual 3D urbano. Então, por exemplo, o padrão CIRI-GML, onde GML significa Geography Markup Language, ou linguagem de marcação geográfica para cidades, corresponde ao modelo semântico comum e é geralmente adotado para representações 3D. O padrão CIRI-GML possui propriedades geométricas, topológicas, semânticas e de aparência dos objetos, as quais definem as classes e suas relações, que podem ser estruturas artificiais, elevação, relevo, vegetação e corpos d'água. Por isso, nós falamos em LODs, ou Levels of Detail, que representa níveis de detalhamento, sendo que cada objeto possui uma representação 3D de acordo com um LOD. O LOD 0 apresenta informações 2D das edificações, isto é, em planta baixa ou projeção ortogonal. O LOD 1 apresenta superfícies horizontais, localização e altura. O LOD 2, as estruturas simples, como colunas externas e planos de telhado. O LOD 4, a estrutura interna dos objetos. Cada um desses LODs pode ser criado com determinados tipos de dado laser ou fotogramétricos. Assim, o modelo LOD 0 ele pode ser criado independentemente por um laser aerotransportado ou terrestre, e o modelo LOD 1 pode ser gerado igualmente por ALS ou TLS independentemente, como também pela combinação de ambos. O modelo LOD 2 ele pode ser criado pela fusão de dados ALS-TLS, isto é, aerotransportado terrestre, e um modelo LOD 3 pela fusão de ALS, TLS e fotogrametria. E, por fim, o modelo LOD 4, ele deve ser gerado necessariamente com a fusão de ALS, TLS e fotogrametria. Então, nós vemos aí uma extração 3D dos edifícios, que foi gerada automaticamente pela reconstrução volumétrica
baseada em dados LiDAR 3D, sobre os quais foram renderizadas fotos coloridas. Então, o esqueletinho desse modelo veio do LiDAR, mas a aparência veio das imagens ópticas, que foram renderizadas sobre o esqueleto LiDAR. Inclusive, essa parte da computação é muito avançada, nem foge ao escopo aqui do censuramento remoto, porque essa parte de visualização 3D cai um pouquinho no âmbito de visão computacional. Então, nós vemos aí que esses dados espaciais, tanto o LiDAR quanto as fotografias aéreas, foram fornecidos pela NACA Nihon Air Service Company do Japão. Então, resumindo, como métodos tradicionais de processamento, nós temos em pré-processamento as operações de remoção de ruídos, subamostragem para redução da dimensionalidade da nuvem de pontos, normalização dos valores e remoção de outliers. A extração de primitivas se refere não somente às formas e estruturas geométricas, mas também a atributos estatísticos e topológicos. Processos de segmentação tradicional incluem crescimento de regiões, clusterização, como o DBSCAN, que quer dizer Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, ou clusterização espacial baseada em densidade para aplicações com ruído, além do método de model fitting, o ajuste de modelos, entre outros. E, por fim, a classificação ou modelagem 3D envolve métodos como Machine Learning, como Support Vector Machine, Random Forest, redes neurais rasas, o método de Shape Matching, ou ajuste de formato, em que se comparam segmentos a formas conhecidas ou templates, algoritmos de reconstrução, como a criação de malhas 3D através do algoritmo de reconstrução de superfície de Poisson, ou triangulação de Delaunay, entre outros. Nós vamos tratar agora do uso de IA no tratamento de dados LiDAR, lembrando que eu estou tratando IA aqui como uma metodologia baseada em aprendizado profundo. Nós vimos Machine Learning no slide anterior, aqui no dos métodos, né? Então, aqui aparece em classificação e modelagem, métodos de Machine Learning, mas não de aprendizado profundo. Então, essa sessão é dedicada a métodos de aprendizado profundo. Então, nós temos aí um trabalho que foi realizado por Obermeier em 2021. Se vocês forem pesquisar a literatura, há trabalhos que fazem uso de aprendizado profundo em todas as etapas de manipulação de nuvens de pontos, incluindo até o pré-processamento, mas é raro, mas extração de primitivas, registro de nuvens, segmentação e classificação já é muito comum. Então, esse trabalho da Obermeier, ele extrai formas geométricas compostas através de uma rede chamada DeepCSG, que é Deep Constructive Solid Geometry, ou geometria sólida construtiva profunda. Ela opera com base em normais de superfície, que a gente vê aqui nessa figura, e campos de distância atribuída, SDF. Nesse caso, o SDF retrata um campo de distância espacial n-dimensional, que associa um valor escalar a cada ponto que está incluído nesse campo. A rede PointNet++ foi utilizada como encoder da nuvem de pontos, e as nuvens de pontos codificadas foram transferidas para a rede PC2-CSG, que é uma rede vetor sequência, que transforma as nuvens de pontos em uma expressão de geometria sólida construtiva sequencial. Então, a ideia do trabalho do Obermeier é justamente tentar extrair formas das nuvens de pontos através de composição de formas elementares sucessivamente. Para registros de nuvens de pontos, também há várias redes, como a SpinNet e a PointDSC, ou Point Cloud Registration Using Deep Spatial Consistency, ou registro de nuvens de pontos, utilizando consistência espacial profunda. Neste trabalho, os autores compararam métodos tradicionais a métodos de aprendizado profundo. Então, vocês veem aqui que, na comparação de desempenho, os métodos de aprendizado profundo tiveram melhor desempenho para o registro de nuvens. No caso aqui, eles trabalharam não somente com nuvens LiDAR, mas também nuvens fotogramétricas. Os métodos de aprendizado profundo, eles se concentram majoritariamente nas tarefas de detecção de objetos, segmentação e classificação de nuvens de pontos 3D.
Então, lembrando que todos esses métodos também são aplicáveis a nuvens de pontos fotogramétricas ou eventualmente de radar, visto que nós temos nuvens de pontos 3D geradas a partir de imagens SAR ou radar de abertura sintética. Então, esses métodos, eles se subdividem em 4 categorias: os baseados em pontos, em convolução, em voxel, que é o pixel 3D ou pixel cúbico, e os baseados em uma grade 2D. Então, essa grade desculpa, em grafo, né? Essa grade é processada por meio de uma CNN 2D ou por métodos tradicionais. Aqui nós vemos um trabalho da Bárbara muito interessante, em que ela retratou a linha do tempo de uma série de métodos de aprendizado profundo que foram destinados à segmentação e classificação de nuvens de pontos 3D. Eles foram plotados por categorias, sendo o hexágono para classificação, o quadrado para segmentação semântica. A linha do tempo vai de 2015 até o momento, e eles estão agrupados por família. É uma divisão diferente da que eu apresentei no gráfico anterior, né? Voxel grafo, multilayer perceptron, redes recorrentes e convolução por pontos. No caso, eu agrupei, né? No caso, a multilayer perceptron ficou fora e a RNN aparece nos métodos de convolução. Esse aqui é um outro exemplo de arquitetura dos métodos do slide anterior, a PointNet++, que possui processamento hierárquico e agrupa pontos em vizinhanças locais, e a KPConv, que quer dizer Kernel Point Convolution. Ela opera com vizinhanças locais em torno de cada ponto, aplicando operações de convolução. Esse aqui é um outro exemplo, né, de uma rede profunda, destinada aí à classificação, segmentação e classificação. É uma Dynamic Graph Convolutional Neural Network, ou DGCNN, rede neural de convolução de grafo dinâmico. Ela constrói um grafo a partir da nuvem de pontos, onde os pontos são nós e as arestas representam relacionamentos com base em K vizinhos mais próximos. As convoluções que são realizadas neste grafo dinâmico, elas se adaptam aí durante o treinamento para capturar as estruturas geométricas locais. Esse aqui é um outro exemplo de uma rede profunda, o nome dela é DSVT, Dynamic Sparse Voxel Transformer, ou Transformer de Voxel Espaço Dinâmico com conjuntos rotacionados. Essas redes usam operações de convolução esparsas para processar voxels com eficiência, concentrando a computação em voxels não vazios e reduzindo significativamente a memória e os custos computacionais. Aqui nós vemos exemplos de softwares open source para processamento de dados LiDAR, eles são os principais, obviamente há uma série de outros, mas esses são os mais conhecidos. E agora a gente vai tratar então de aplicações de LiDAR em estudos urbanos. Nós vamos iniciar por inferências populacionais, que são úteis em momentos intercenso, isto é, o censo leva 10 anos para ser produzido, então nesse intervalo, às vezes, não ocorrem estimativas populacionais por amostragem do IBGE e as inferências populacionais se tornam necessárias. Até o presente momento, todos os trabalhos de inferência consideram o cômputo da área urbanizada, operam sobre uma base 2D, isto é, sobre superfícies habitáveis planas. Porém, existe uma clara tendência futura em incorporar a terceira dimensão em estudos de inferência populacional, especialmente nos casos em que edifícios residenciais multifamiliares estejam presentes. Então, isso é especialmente aplicável às grandes e médias cidades brasileiras, nas quais há comumente dezenas ou centenas de milhares de edifícios residenciais. Então, nós vemos aí que modelos digitais de superfície, eles são úteis para fornecer informação capaz de converter volume em superfície habitável. Se nós dividirmos o volume pela área projetada e, mais uma vez, dividirmos o resultado final pelo pé direito médio, isto é, a distância média do chão ao teto, nós obteremos um fator de altura, o qual deve ser multiplicado pela área projetada, de modo a fornecer o total de superfície habitável, obviamente considerando tantos pavimentos quantos forem os existentes. Então, nós vemos aí uma estimativa populacional que foi realizada para o centro da cidade de Uberlândia, Minas Gerais,
foi utilizado somente o modelo LiDAR. No caso, nós vemos aí essa animação à direita. Esse trabalho foi o resultado de uma tese de doutorado orientada pela professora Leila e orientada por mim no período de 2006 a 2010. E o que nós tivemos que fazer foi aplicar a metodologia do slide anterior, só que para isso nós tivemos que fazer a extrusão dos volumes dos edifícios residenciais. Aqui uma nova vista do mesmo modelo aí do centro de Uberlândia, com uma imagem em composição colorida sobreposta ao modelo LiDAR, e é claramente observável os edifícios residenciais que são existentes aqui no centro da cidade. Esse estudo, conforme eu falei, extraiu o volume dos edifícios um a um, então, para isso, a gente teria que diferenciar edifícios residenciais de edifícios hoteleiros, de escritórios, e no caso, nós geramos estimativas muito refinadas que são difíceis de serem obtidas quando a inferência é realizada de forma bidimensional. Uma outra aplicação de modelos LiDAR 3D se refere ao refinamento de classificação de cobertura do solo urbano. Então, este trabalho é uma dissertação que eu orientei em parceria com a professora Leila, defendida em 2010. O Fernando Leonardi, ele utilizou os mesmos dados da Lívia, do centro de Uberlândia, e com o modelo digital de altura resultante da subtração entre o MDS e o MDT, ele pôde discriminar melhor os alvos. Isto é, alvos com alto teor de argila em cota zero ou próxima a ela são o solo exposto. Acima de 3 metros são telhas cerâmicas. Alvos escuros em cota zero, asfalto. Acima de 3 metros, telha de fibrocimento ou laje de concreto intemperizadas. Vegetação em cota zero, próximo ao solo, gramíneas ou herbáceas. Vegetação acima de 2 metros, 3 metros, vegetação arbórea, e assim por diante. Então, ele obteve uma classificação muito mais refinada, porque ele utilizou a informação tridimensional através da imagem do modelo digital de altura, que é bidimensional, e alimentou uma árvore de decisão. Há modelos 2D que são derivados de LiDAR e também se prestam à documentação arquitetônica. Então, essa é uma tese do Paulo Ruiz que eu orientei, foi defendida em 2021. Nela ocorreu a fusão de dados LiDAR terrestre fixo e aerotransportado e fotogrametria FANT transportada de fachada e telhado. As setinhas vermelhas indicam áreas sem dados, seja por oclusão ou por falta de imageamento. Na coluna da esquerda, há uma fusão do laser aerotransportado e fotogrametria de fachada obtida por VANT. Então, nós notamos aí que o telhado está mal modelado, porque o imageamento ALS do telhado é de baixa resolução e o VANT não imageou o telhado. Então, na coluna da direita, também ocorrem esses problemas, isto é, houve a fusão da fotogrametria por VANT de telhado e de fachada, mas nós continuamos com áreas onde ocorrem o quê? No data, né? Omissão de dados. Aqui nós vemos as nuvens de pontos ALS e TLS mescladas. Então, algumas áreas da fachada foram ocluídas devido a dados da fotogrametria da fachada, indicada pelas setas vermelhas. E quando a fotogrametria de telhado realizada por VANT e o TLS são mesclados, coluna da direita, o problema permanece. Por quê? Porque faltam dados da fotogrametria de fachada que foi obtida por VANT. Aqui nós vemos um modelo chamado de híbrido, que ele combinou todas as fontes de dados, então as setas amarelas indicam áreas adicionadas por fotogrametria, tanto de fachada como de telhado, e as setas azuis indicam as áreas adicionadas por LiDAR terrestre. Então, essa tese comprovou que a eliminação de áreas com falta de dados só foi possível no modelo que fusionou as 3 fontes de dados, isto é, o laser aéreo, o laser terrestre e a fotogrametria. Aqui, finalmente, nós vemos o modelo 3D em animação. Então, esse modelo se refere à fusão tripla de ALS, TLS e fotogrametria VANT, tanto de fachada quanto de telhado.
Então, ele demonstra que toda a eclusão, problema de no data, ausência de dados, todos eles foram resolvidos. Aqui nós vemos o modelo de informação na construção, o BIM, as is, isto é, tal como a edificação se encontra, Building Information Model. Ele foi gerado no software Revit da Autodesk, que é a mesma fabricante do AutoCAD. Ele foi elaborado com base na fusão tripla do modelo anterior, na nuvem de pontos da fusão tripla, e este produto é o final de uma documentação arquitetônica digital. Para criar esse modelo 3D, ele pode ser feito tanto manualmente quanto por meio de métodos automáticos. Os dados LiDAR 3D também têm sido muito utilizados em estudos arqueológicos. Aqui nós vemos estudos de sítios arqueológicos, como as missões jesuítas ao alto e passagens maias na parte inferior. Esse slide foi produzido pela Bárbara Martins, cuja pesquisa de doutorado trata do uso de LiDAR e fotogrametria para a reconstrução 3D e classificação do engenho de Bracuí em Angra dos Reis, com base em abordagens de aprendizado profundo. Agora nós vamos ver aplicações de LiDAR em estudos urbanos que foram feitas internacionalmente, não mais pela equipe do INPE. Então, o LiDAR ele pode ser usado para estudar as características energéticas dos edifícios, incluindo eficiência energética. Nós podemos cruzar o modelo 3D com dados de consumo e aferir também, através do modelo LiDAR 3D, lapsos de isolamento, falhas estruturais nas construções, pontos de escape de ar, entre outras questões que levam a anomalias na questão energética. Um outro potencial são os modelos para a prospecção de potencial voltado ao uso de energia solar. Então, neste estudo, o modelo LiDAR 3D foi conjugado a dados cadastrais 2D e 3D, dados de radiação solar e modelos astronômicos para calcular a irradiância global em pontos amostrais nas fachadas, telhados e solo. Então, lembrando aí que dados cadastrais 3D se referem ao quê? Aos dados por unidade habitacional por andar. Lembrando que o LiDAR meteorológico, que opera na faixa do ultravioleta, ele serve para aferir direção e velocidade dos ventos e ele auxilia a prospecção de potencial eólico. No caso aqui, o potencial é para energia solar. Dados LiDAR também podem auxiliar na avaliação da qualidade e deformações de pavimentação viária. Então, equipamentos LiDAR móveis conectados a um veículo podem escanear rapidamente a superfície de uma via ou estrada, economizando tempo e mão de obra, identificando falhas de manutenção, como sulcos, que podem colocar em risco a segurança dos veículos, produzindo o efeito que a gente conhece como aquaplanagem, que os veículos eles derrapam. Por fim, os dados LiDAR também podem ser aplicados para fins de privacidade e segurança em ambientes urbanos. Então, o LiDAR ele pode monitorar ambientes civis e rastrear pedestres e veículos enquanto cria dados sobre o entorno sem coletar reconhecimento facial ou outros dados biométricos. O LiDAR tampouco requer interação com o telefone celular e, nesse sentido, ele preserva a confiança e o anonimato. Para finalizar essa aula, eu cito aí inúmeras finalidades de modelos 3D em áreas urbanas que podem ser derivados de LiDAR, incluindo as que eu apresentei anteriormente, introduzindo novas, como a simulação de impacto de demolições em estruturas adjacentes, monitoramento de grandes obras de engenharia, finalidades topográficas, como suporte a obras de aterro e terraplanagem, a previsão de áreas de atendimento de telefonia celular, estabelecimento de rotas de veículos aéreos, como helicópteros, o suporte a ações emergenciais em desastres, o planejamento de reformulações viárias e de infraestrutura, a inferência populacional de alta precisão, estudos de microclima urbano e design urbano para conforto ambiental, avaliação para implantação de energia solar, planejamento participativo online, realidade virtual, proteção e recuperação do patrimônio arquitetônico e arqueológico, navegação realista, no caso de simulações de veículos não tripulados em autoescolas, como forma também de educação para o trânsito,
inclusive para sistemas GNS portáteis ou embarcados em veículos, além de simulações de intervenções de arte e marketing, entre outras. Planejamento participativo online não existe no Brasil, existe na Europa. Lá, os cidadãos, eles são instados a votar em um determinado tipo de redesenho de uma praça, por exemplo. Então, eles acessam a internet, eles veem o modelo 3D da praça e vários desenhos, né, projetos urbanos para a nova praça. Então, eles podem arrastar bancos, árvores, criar lagos, eles podem também construir um desenho e eles podem também pegar opções prontas e, como é que eu posso dizer, fazer o upload do voto deles. É isso que eu me referi aí nesse slide, a planejamento participativo online. Tudo isso depende de modelos urbanos 3D, os quais são gerados também por dados LiDAR. Agora eu vou mostrar esse último slide para encerrar a aula. Trata de uma pesquisa aí de grande escala, foi realizada com LiDAR, teve repercussão internacional. O objetivo inicial era floresta, só que acabou se voltando para sítios arqueológicos urbanos. Então, uma reportagem do El País, Tikal, na Guatemala, é uma das cidades mais estudadas por ter abrigado um dos maiores centros da civilização maia. Como a maioria das cidades maias, ela é coberta por uma floresta tropical. O LiDAR possibilita retirar essa floresta e acessar o solo. Isso permite que os arqueólogos acessem a paisagem de forma mais detalhada. Isso levou à documentação de edifícios de 12 mil anos, localizados em 66 quilômetros quadrados, assim como canais, terraços e reservatórios. A estimativa LiDAR Pucan cobre 2 mil quilômetros quadrados, permite aos arqueólogos ter uma vista sem precedentes da civilização maia, destacando não só a escala dos assentamentos, como sua diversidade e complexidade. Então, com isso eu encerro, me coloco à disposição para perguntas. A professora, né, parabéns pela apresentação. Realmente é uma aula, né? Muito conteúdo, né? Mas a gente conhece, né, acho que é um pouco, né, do mundo do LiDAR, né? É incrível. E nesse momento, né, quem tira para perguntas, eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, clica aí na mãozinha, tá? E quem não puder usar o microfone, pode mandar a pergunta pelo chat que a gente lê aqui. Tá? Enquanto a gente espera, professor, eu gostaria de já fazer uma pergunta, né, de muitas que eu tenho. Eu já procurei a senhora, né, anteriormente, né, e o LiDAR me fascina, né? Não só pela quantidade de, de aplicações, mas também, né, sua maneira de aplicar, né? E a primeira, né, que ela foi lá da introdução, que lá no início ela comentou, né, sobre a configuração de varredura. Eu queria saber se hoje, né, já é possível a gente mexer nessa configuração, né, nos espelhos, ou a gente tem que comprar um sensor que tem, né, uma dada configuração, né, no caso do comportamento da onda. A princípio, a configuração vem do fabricante. Uhum, O que pode acontecer, que eu vejo como possibilidade interessante, inclusive em associação com a engenharia do INPE, seria nós termos o nosso próprio sensor LiDAR. E aí uhum. sim nós teríamos a liberdade de alterar o mecanismo de varredura. Ah, sim, entendi, professor. Aí, nesse caso, a movimentação é no espelho, não é? Sim, mas tem fibras rotatórias também que vão girando o espelho, é combinado. Ah, É o entendi. espelho com a fibra. No caso, eu mostrei a circular, que é o espelho, né? Uhum. Aí, só mais uma pergunta, professora. Geralmente, né, se usa realmente a 3D, a gente compra a 3D, ou a gente pode usar a 2D, né? Porque no caso, como a senhora mostrou ali, a gente pode usar a 2D e de acordo com a movimentação, a gente tem a imagem 3D, não é isso? Sim, inclusive lá eles falam que mesmo o sensor 2D sendo capaz de gerar nuvem 3D, inclusive está escrito na parte inferior do slide, né? Eu tirei isso aí de um paper. O pessoal trabalhou, né? Não é a mesma qualidade, só que é muito mais barato.
Só que, por outro lado, eu mostrei o ZBD, né, que é aquele sensor do pêndulo. E aquele sensor, ele é 2D. E assim, se a gente for olhar a nuvem de pontos que o ZBD produziu, ela é satisfatória, né? Sim. Então, assim, não tem porquê. Inclusive, hoje, eles tendem a refinar cada vez mais os sensores, né? Uhum. Então, hoje um 2D ele pode praticamente resolver o seu problema sem a necessidade de adquirir um 3D. Tá certo, professora. Muito obrigado. Nada. O Hércules Carlos fez uma pergunta aqui no chat. Boa tarde, professora Cláudia. Uma dúvida. Esse tipo de sensor é utilizado em aplicações na extração de dados de modelos digitais de superfície e modelos de elevação, ou é algum subproduto do mesmo? Não, a nuvem de pontos, ela é o produto bruto, né? Conforme eu mostrei na aula, tem métodos tradicionais, alguns mais refinados, que fazem essa filtragem e geram um modelo digital de terreno, um modelo digital de superfície, um modelo digital de terreno. Então, esses são subprodutos das nuvens de pontos. Eu me lembro que quando eu cheguei no INPE há 20 anos, houve uma dissertação de mestrado, que a única coisa que a dissertação fez foi gerar o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, e foi uma badalação. Uau, primeira tese LiDAR, foi gerado MDS-MDT. Hoje, com dois cliques no mouse e umas poucas linhas de código em software livre, sai na hora, né? É Uhum. muito rápido. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitar e fazer só mais uma pergunta, professora. É, Em relação à integração do GPS com o LiDAR, nesse caso, o GPS ele sempre fica acoplado por exemplo, no avião ou no satélite, tipo, separado do LiDAR. Hoje, existe, por exemplo, posso comprar o sensor que venha com o GPS acoplado para eu colocar na aeronave. Normalmente as aeronaves elas já têm as especificações dela, né? Então, assim, o Uhum, GNS, o sistema de navegação inicial, que é o sistema de navegação inicial vai tratar de arfagem, rolagem, deriva, velocidade, ângulos, né? Inclusive oscilação magnética, os mais avançados. Então, eles operam nessa questão de verificar todo, como é que eu digo, o balanço da aeronave. E o GNSS, que é o americano GPS, é o posicionamento. Isso já vem na aeronave. Às vezes o sensor LiDAR já traz dentro dele, é um combo. E o VANT também, os VANTs, eles também já têm uma pré-configuração. Então, quando você vai comprar o sensor, ele já vem adaptado para um determinado VANT e ele já vem com GPS ou GNSS, já vem com INS. Há alguns casos que eles estão utilizando RTK, né? uhum. Entendi, professora. Então, em vez de utilizar GNSS, eles utilizam RTK, às vezes até em processamento em tempo real. Mas sempre tem que ter ou GNSS ou RTK. Tá certo, professora. Muito obrigado. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu só vou fazer um comentário. Cláudia, parabéns, muito obrigado pela palestra. Realmente bateu um recorde público aí hoje, bastante gente, mais de 35 pessoas, que é raro acontecer, tá? E outra coisa, uma sugestão, certamente você ainda tem problemas em aberto e pode utilizar bastante de computação, né? Então a gente pode fazer uma parceria com o programa, né? A gente vai tentar achar alunos, né, para propor você a orientar junto com algum docente, né, do programa para tentar resolver problemas que vocês têm para resolver mesmo. Com prazer. Bom, Inclusive, a gente tá tem outros profissionais aqui que lidam com LiDAR em outras áreas. certo. Então, tem o pessoal da floresta, que também mexe com arqueologia, mas né, de sítios, né, não tão de construções, geoglifos. Além de estudos de biomassa florestal. E tem o pessoal da oceanografia, Ah, tá. o Luciano e o Luciano, Milton. né? Inclusive, recentemente, uma aluna do Luciano esteve aqui fazendo perguntas sobre LiDAR. Só que Ah, o LiDAR para oceanografia é totalmente diferente, para a área urbana é outro sim, mundo. outra resposta, né? É.
Mas, assim, tem vários pesquisadores de diferentes áreas utilizando o LiDAR. Não Ah, sou só eu em urbano, tem meus colegas também. tá bom. Não, ótimo, ótimo. E será um prazer fazer parceria com vocês. Tá certo. Não tem nada a ver com o seminário, só uma curiosidade. Tem alguma notícia do Dutra? Não, eu cheguei a fazer Ok. projeto com ele, não tenho, mas Não, eu porque ele não posso está bem, tentar né? Ele está conseguir. hospitalizado. Eu achei que tivesse alguma notícia do Dutra. Não, né? Não, eu posso tentar conseguir com a Etel, né? Até o que Eu- mandou mensagem, que parece que a ah, situação está complicada, né? Ele está hospitalizado e a situação está muito complicada para ele. Não sei se algum dos nossos alunos tiveram aula com ele. Não sei se todo mundo está sabendo, o professor Dutra, do nosso programa, ele foi hospitalizado com algum problema muito sério e está no hospital. Mas a gente não tá, eu não estou muito por dentro das notícias, só soube que a situação é crítica. Por isso que eu achei que Cláudia soubesse alguma coisa, porque ele é do grupo, né? Não, né? Tudo bem. Desculpe, não tem nada a ver, mas aproveitei para perguntar se tem alguma não, não notícia. tem problema, eu vou procurar me informar. Tá bom, então. Bom, Pedro, então, se quiser encerrar, por favor. Parabéns aí pela condução aí, gostei. obrigado, professor. Professora Cláudia, quero agradecer novamente, tá? Em nome do professor Rafael e da CAP, né? O professor Rafael não pôde estar aqui presente, né? Porque precisava estar em evento, né? E é isso, tá? Muito obrigado e espero que volte, né? Novamente logo, logo para trazer um pouco mais de LiDAR, né? Eu sou um dos que está buscando trabalhar com LiDAR e foi muito importante para mim, né? Estava bastante ansioso pela sua apresentação, né? Sua aula, né? Ô, Muito Pedro, uma obrigado. sugestão é colocar ela na banca. Ah, show. Show, professor. Tá certo? Vai ajudar muito o seu trabalho aí. Sim, sim, tenho certeza. E até tá, já ver se eu puder novamente, viu, é, e aí pedir ajuda à senhora. Vixe, eu já agradeço já, porque eu acho que eu vou precisar muito. É muita coisa. Mas eu me considero ainda uma estudante, eterna estudante de LiDAR, né? Ah, mas tudo são, né? A gente nunca sabe tudo, a gente tem Nunca que sabe. sempre estudar. Mas eu agradeço aí ao Pedro pela condução do seminário, ao professor Vijay. Então, assim, agradeço aí vocês estarem presentes, né, dando um suporte, agradeço aos presentes e me coloco à disposição aí no que precisarem. Tá bem, professor. Também, professor VJ. Obrigado, Thank you. pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais aí, até semana que vem, provavelmente. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. Até a próxima. próxima.